Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa série 30 minutos do Aprovação PGE. Sejam muito bem-vindos, pessoal, para nós darmos continuidade ao nosso estudo, para nós darmos continuidade à temática das licitações. E hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos estudar o tópico da contratação direta, perfeito? Importantíssimo, pessoal. Grande incidência em prova. Bom, meus amigos, como sempre, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Vai ser um prazer poder te ajudar. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que também vão te ajudar na sua prova. Pessoal, já curta aí o nosso vídeo, já deixa o like no nosso vídeo, já me fale também, traga nos comentários o que você está achando aí dessa nossa série 30 minutos. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, vamos entrar aqui no nosso tópico de hoje. O tópico da contratação direta. Bom, coloco aí para você o conceito que você vai anotar antes para mim o seguinte. A regra na Constituição é a licitação. A regra, lá nos termos do artigo 37 do inciso 21 do texto constitucional, a regra é licitar. A administração pública, quando quiser realizar aquisição, compra, alienação, ela vai ter que proceder à licitação. Exceção, ponto 2, a exceção é a contratação direta. A exceção é a contratação direta. A contratação direta, portanto, é a possibilidade de a administração contratar diretamente sem realizar licitação. É a possibilidade de a administração contratar sem realizar o processo licitatório. E por isso, a contratação direta. Você perceba, pessoal, que a contratação direta vai ser um gênero de duas espécies. Nós vamos ter a dispensa e nós vamos ter a inexigibilidade. A dispensa e a inexigibilidade. Perfeito? Que é o que a gente vai começar a estudar a partir daqui. Conceito de cada uma delas nós vamos trazer num tópico próprio e aí depois eu faço a comparação, porque a prova vai fazer isso com você. Perceba mais de que a contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Perfeito? Então, a contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, ensejará responsabilidade solidária entre contratado e o agente responsável. Muito bem. Vamos entrar na primeira espécie de contratação direta. Vamos entrar, olha aí, na dispensa, em que eu vou trazer o conceito e as espécies. Bom, então olha lá. A contratação direta é o gênero
do qual nós já vimos temos duas espécies, dispensa e inexigibilidade. Vamos começar com a dispensa. Anote para mim que a dispensa é uma espécie de contratação direta fundada em lei. É uma espécie de contratação direta fundada em lei. Anota, é uma espécie de contratação direta que, embora viável à competição, razões legais ensejam a não realização da licitação. Por isso, fundada em lei, é uma espécie de contratação direta que, embora viável à competição, razões legais ensejam a não realização da licitação. Vem cá. A dispensa vai se dividir em duas. Na licitação dispensável, na licitação dispensável e na licitação dispensada. A licitação dispensável, a licitação é possível, vai ficar a critério do gestor, portanto, ato discricionário. Já a dispensada é aquela licitação que é vedada por lei e, portanto, eu estou diante de um ato vinculado. E, portanto, eu estou diante de um ato vinculado. Em ambas, é viável a competição. Em ambas, a competição é viável. Mas, na dispensável, o gestor pode escolher entre licitar ou não. E na dispensada, embora viável, a lei veda a licitação. Perceba ainda que a dispensa vai vir num rol taxativo. Perfeito? A dispensável presente no artigo 75, a dispensada prevista no artigo 76 e o rol de ambas é um rol taxativo. O que eu quero fazer com você aqui agora? Passar rapidamente nas hipóteses mais relevantes da licitação dispensável, que é a que mais aparece em prova. A primeira, vem cá, as duas primeiras são as chamadas dispensas por valores. Olha só, no caso de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores, para contratações que envolvam valores inferiores a R$100.000. Já não é mais R$100.000, é o valor de R$114.416,65, porque esses valores são atualizados via decreto. Se você pegar o artigo 75, inciso 1 e 2, os valores continuam esses, mas são atualizados por meio de decreto. Então tá lá. Se for realizar uma obra, um serviço de engenharia, um serviço de manutenção de veículos automotores com valor inferior a R$114.416,65, o gestor pode licitar ou pode contratar diretamente. Como, no caso de outros serviços e compras, de valores inferiores a não mais 50 mil, a na verdade 57.208,33, o gestor ora poderá licitar, ora poderá contratar diretamente, ele vai poder optar. De modo que, perceba que para aferição desses limites, precisa observar o somatório do que foi dispendido no exercício financeiro pela unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza.
entendidos como tais aqueles relativos a contratações do mesmo ramo de atividade. Ou seja, não será não será toda contratação que abaixo daqueles valores poderá ser objeto de dispensa. Por quê? Eu preciso observar 3 fatores. Aquilo que foi dispendido no exercício financeiro pela unidade gestora com objetos de mesma natureza. Quero dizer, se uma obra deu valor de 80 mil, uma obra 1, valor de 80 mil, pode fazer dispensa? Pode. Se no mesmo exercício financeiro a mesma unidade gestora realiza uma outra obra com objeto igual e essa obra dá o valor, por exemplo, de 80 mil de novo, essa não vai poder ser alvo de dispensa. Vai ter que ser licitado porque o somatório ultrapassa os limites legais. Por sua vez, observe que não se aplica isso aqui, não será aplicada para contratações de até R$8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças. Ou seja, se é serviço de manutenção de veículo automotor de propriedade do órgão e fique abaixo de R$8.000, que hoje já não é mais 8 mil, vou projetar para você, hoje já é o valor de 9.153,34, se a manutenção de veículo automotor fica abaixo deste valor, todas poderão ser objeto de dispensa, ainda que o somatório ultrapasse o valor legal. Trata-se aí, pessoal, de um fracionamento lícito. Trata-se de um fracionamento lícito. Perfeito? Ótimo. Bom, ainda, veja lá, esta situação será preferencialmente precedida de divulgação em aviso eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com especificação do objeto e com manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, e que serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento. Por fim, esses valores vão ser duplicados para compras, obras e serviços, se contratados por consórcio público ou por agência executiva. Perfeito? Pois muito bem. Uma outra hipótese que eu reputo relevante, trago para a gente, é o inciso 3, que nós vamos começar lendo por baixo. Olha, nas alíneas. Quando não surgirem licitantes interessados, eu estou falando da licitação deserta, e as demais situações, não forem apresentadas propostas válidas, ou consignarem preços superiores ou incompatíveis, eu estou falando da licitação fracassada. É uma licitação deserta, é uma licitação fracassada, e que mantenham todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, foi deserta, foi fracassada, mas manteve todas as condições do edital de licitação realizada há menos de um ano, vai poder fazer dispensa ou vai poder fazer uma nova licitação. Trago ainda para você o inciso 7, que vai falar que é dispensável nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação da ordem. São casos também de dispensa. O último caso de dispensa que eu quero estudar com você é o inciso 8º, que vai falar nos casos de emergência ou calamidade pública, quando a situação de urgência puder
ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. E somente para a aquisição de bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano, vedada a prorrogação e a recontratação de empresa já contratada com base nesse dispositivo. Então, portanto, o inciso 8º traz a chamada dispensa por emergência. Mas perceba que a dispensa por emergência somente será possível para situações absolutamente necessárias. Olha lá, a continuidade ao atendimento da situação emergencial. O prazo máximo é de 1 ano e ficando vedada tanto a prorrogação do contrato quanto a recontratação de empresa já contratada nesse dispositivo. Preste atenção. A lei, no artigo 75, parágrafo 6º, traz a chamada emergência fabricada, aquela fruto da desídia, da falta de planejamento do gestor. A emergência fabricada é aquela que ocorre em razão da desídia, da falta de planejamento. A emergência fabricada vai ensejar a dispensa, mas também vai ensejar a responsabilidade da autoridade que causou a emergência. Perfeito? Pois muito bem. Vamos entrar para o fim do nosso estudo. Nós vamos entrar agora na inexigibilidade de licitação. Coloque aí o conceito. A inexigibilidade, pessoal, é uma espécie de contratação direta fundada na inviabilidade de competição. É uma espécie de contratação direta fundada na inviabilidade de competição. Não é possível competir, não tem competição. Fundada na inviabilidade de competição, e perceba que o artigo 74 vai trazer para nós um rol exemplificativo. Vai trazer do inciso 1 ao inciso 5. De modo que os 3 primeiros casos estavam previstos na 8666. O 4º caso, a jurisprudência do Tribunal de Contas já legitimava. O 5º, a gente vai conversar. Então, só para a gente recapitular, a diferença de dispensa e inexigibilidade. A dispensa é fundada em lei, é viável a competição, mas razões legais ensejam a não realização, está num rol taxativo. A inexigibilidade, fundada na inviabilidade de competição, está num rol exemplificativo. Pois muito bem, vamos lá. Primeira hipótese da inexigibilidade, pessoal. A primeira hipótese é a contratação de produtor, fornecedor ou representante comercial, todos eles exclusivos. Produtor, fornecedor, representante comercial exclusivos. De modo que a inviabilidade de competição vai ser demonstrada por meio de atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca. Isso aí é igual ao que estava previsto na Lei 14.133. A mesma coisa. A segunda situação, trago para gente, olha lá, também prevista já na Lei 14
133. A segunda contratação, a segunda hipótese, é a contratação de profissional do setor artístico, consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Essa contratação do profissional do setor artístico podendo ocorrer diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo. Perfeito? É a contratação de profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada, ocorrendo diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo. Importante aqui é que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que essa consagração pode ser uma consagração local. Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a consagração pode ser uma consagração local. Não precisa ser um sujeito consagrado nacionalmente. Perfeito? A terceira hipótese. Olha lá. Contratação de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Vedada a inexigibilidade para os serviços de publicidade e divulgação. E aqui estão os casos dos serviços técnicos especializados. Há uma grande discussão, ainda não pacificada, sobre o requisito ou não da singularidade. É verdade que o STJ, já com base na Lei 14.133, teve um recente julgado estabelecendo que não há mais o requisito da singularidade. Mas eu não posso afirmar que isso é uma mudança da jurisprudência. Eu posso dizer que é um julgado do STJ. Vamos ver como vai ficar essa análise ao longo dos próximos anos, perfeito? A quarta e a penúltima hipótese, olha lá. Objetos que só possam ser contratados por meio do credenciamento. O credenciamento que já era admitido na jurisprudência do Tribunal de Contas. E agora vem aqui de maneira expressa. E por fim, a última hipótese de inexigibilidade, a aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e localização tornem necessária a sua escolha. Presta atenção. Esta hipótese, lá na 8666, era uma hipótese de dispensa. E agora vem para cá como uma hipótese de inexigibilidade. Era dispensa, passa a ser inexigibilidade. De modo que devem ser observados esses requisitos: a avaliação prévia do bem, do estado de conservação, custos de adaptações, certificado de inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, e justificativa que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem a vantagem para ela. Perfeito? Pessoal, é muito importante que após esse nosso vídeo você faça uma leitura dos dispositivos dos artigos 72 a 76 da Lei 14.133. É um dos pontos que mais cai em prova, é o ponto da contratação direta. 72 a 76. Faça a leitura desses dispositivos. Perfeito? Pois muito bem. Eu encerro aqui o nosso encontro. E mais uma vez me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Muito bem, meus amigos. Agradeço a vocês pela presença. Deixem o like aí no nosso vídeo
Comente aí, faça aí um comentário sobre o que você está achando sobre os nossos encontros. É isso. Valeu, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.